Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Ação de graças pelo aniversário de Maria Carolina Blanc. Intenções pelas almas dos nossos irmãos falecidos. Rodolfo Carlos Vasconcelos Fernandes, Maria Lúcia Helter de Siqueira, Maria Helena Castelo Branco, Aparecida de Lourdes Vieira. Senhor, minha esperança.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, por meio desta celebração, nós desejamos nos colocar penitentes diante daquele que é o Senhor e ao mesmo tempo desejamos que o nosso coração se una ao coração de toda a humanidade nesse tempo forte, tempo de início da Quaresma, mas também nesse tempo em que nós vemos diante dos nossos olhos realidades tão exigentes. Em Petrópolis, uma catástrofe, e no mundo, a calamidade de uma guerra que está diante dos nossos olhos. Vamos, portanto, hoje de um modo especial, rezar pelas vítimas daqui e de lá. Vamos rezar pedindo a Deus que o nosso coração cada vez mais se pacifique para que nós sejamos dignos de levar a todos os homens e mulheres a sua palavra que é amor, que é justiça e que é paz. E que transformando o nosso coração, porque temos uma caminhada para fazer, caminhada quaresmal, nós colaboremos para fazer com que o mundo possa ter a fisionomia que Jesus Cristo veio nos revelar, Ele que é a imagem perfeita do Pai. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com esse dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o vosso coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixe que essa tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. 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 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente
perdoaste a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Adenilson, Padre Pedro Paulo, Diácono Marquinho, desejo também cumprimentar os queridos irmãos e irmãs que vieram participar conosco da graça desta celebração, quando nós abrimos hoje, de um modo solene e com coração contrito e humilde, esse tempo da Quaresma,
Desejo também ainda cumprimentar os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. A igreja é mãe, e como mãe, ela sempre manifesta aos seus filhos o melhor para que eles cresçam, para que eles entendam a alegria daquilo que Deus revela, e de um modo especial, para que esse crescimento que é pessoal se torne igualmente coletivo. O bem que nós desejamos para a nossa vida é o bem também que nós devemos desejar para a vida daqueles que estão à nossa frente. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, essa quarta-feira de cinzas abre os nossos olhos para as realidades do céu, para a realidade daquilo que nós somos e para a realidade que nós somos capazes de enxergar no irmão que está à nossa frente. São 3 caminhos fundamentais para que nós possamos viver bem esse tempo e, naturalmente, desejar que Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, transforme a nossa vida, para que desse modo nós sejamos colaboradores da vida que desejamos ver transformada em todo o mundo. Como disse, 3 pontos fundamentais. A quaresma nos faz olhar para o céu, olhar para Deus. E a forma como nós temos de entender a vida de Deus em nossa própria vida é através de uma profunda oração. A oração pode ser vocal, aquela que nós geralmente utilizamos quando manifestamos o nosso coração como filhos e filhas que somos diante do Senhor. Mas também a oração, como diziam os antigos, é contemplação de tudo aquilo que está à nossa frente, de tudo aquilo que está ao nosso lado, de tudo aquilo que é obra de Deus em nossa vida. Sim, nós rezamos através dos lábios, mas também rezamos através de uma vida silenciosa. Nós rezamos quando, olhando para nós mesmos, fazemos a questão de manifestar a graça de Deus através da nossa existência. Rezamos quando contemplamos o belo. Rezamos quando a nossa vida se torna um constante hino de louvor à glória de Deus. Portanto, a quaresma é um convite a uma oração grande, aberta, uma oração contemplativa, uma oração de contato íntimo com aquele que é o Pai de nós todos, com aquele que é nosso Senhor, com aquele que pela força do Espírito Santo nos fez conhecer Jesus Cristo, e o Senhor nos ensinou tudo aquilo que precisávamos conhecer para chegarmos ao reino definitivo. Mas também, esse período da quaresma é um momento crucial para que nós olhemos para nós mesmos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, daí a quaresma nos sugere uma profunda penitência e também um belo jejum, para que nós, enxergando quem nós somos, possamos naturalmente deixar de lado aquilo que não é de Deus e buscar o tempo todo encher o nosso coração das maravilhas que Ele nos revela a cada instante, quando estamos atentos à sua obra. O apóstolo Paulo, na primeira leitura, nos disse: reconciliai-vos com Deus. É um convite novo para que nós sejamos capazes não apenas de melhorar pela aparência, mas uma verdadeira conversão. E nós sabemos que converter-se significa voltar-se o tempo todo para Deus. Converter significa deixar um caminho para retornar àquilo que é fundamental. Converter significa fazer uma grande curva para enxergar o essencial em nossa vida. E naturalmente, o essencial em nossa existência é o Senhor em sua obra. Assim, nós que estamos sempre propícios para olhar a vida dos outros, nós que estamos sempre dando like ou dislike para aqueles que nos apresentam, talvez até a fantasia da sua existência, nós que estamos acostumados ao gostei e ao não gostei, agora, nesse tempo da quaresma, é fundamental que, ao invés de percebermos a vida do outro, que é fundamental, percebamos também profundamente a nossa existência. Deus nos pede
pela boca do apóstolo: reconciliem-se. Ou seja, seja capaz de transformar o seu coração em algo novo. Você não foi feito para viver pela metade. Nenhum de nós pode viver a mediocridade de uma vida que resultará, na verdade, em uma perdição daquilo que Deus nos deu para viver de bom, escolhendo aquilo que é ruim. Deus nos pede o novo. Essa é a graça de nós olharmos para nós mesmos. E esse período da quaresma é um período de esvaziamento. E eu diria até que quaresma é um período de morte. Ou seja, morremos para o homem velho para renascermos para um homem novo. É uma caminhada que nos levará ao Calvário. É um período em que nós, deixando de lado aquilo que não serve, colocando-nos como árvores que pede que nós tiremos delas as ervas daninhas que pode levá-las à morte, nós também desejamos tirar de nós a carga do pecado que nos impede de enxergar o belo, que nos impede de enxergar a Deus, e nos impede de enxergar nós mesmos, e que nos impede de enxergar os irmãos. Jejuar significa tirar algo da nossa existência, aprender a dizer não àquilo que talvez seja excesso. Jejuamos sim pelo alimento, mas também devemos jejuar por um coração duro, que assim se tornou porque comemos tanto do mal que o mundo nos oferece, que deixamos de manifestar aos irmãos o bem que deve chegar a todos. Quaresma, meus irmãos, também, nesse tripé, é o tempo de nós olharmos o irmão. E nós fazemos isso através da caridade que se presta, através do bem que realizamos na vida do outro. E o bem não é apenas darmos uma esmola, é darmos um bom dia, é termos a capacidade de perdoar quem está à nossa frente. O bem que nós damos e a caridade que nós praticamos é aquela em que a nossa vida verdadeiramente se transforma em um projeto de Deus. E esse projeto de Deus faz com que nós lancemos para fora aquilo que é de Deus. Afinal de contas, como eu repito sempre, a gente só dá aquilo que a gente tem. E o outro é capaz de perceber o tesouro que nós estamos dando para esse mundo. Naturalmente é fácil dar um tesouro para os que estão perto de nós, para os que amamos, mas Deus nos pede um pouco mais. O cristão é aquele que deseja enxergar além da montanha. O cristão é aquele que deseja ir além da obrigação. O cristão é de tal modo livre que manifesta a beleza de Deus através do bem que deseja constantemente realizar na vida dos irmãos. Então, a quaresma nos pede exatamente isso, que nós sejamos caridosos. E o bem que nós realizamos para os outros é inegavelmente também o bem que nós realizamos em nossa vida, porque à medida em que somos bons com os outros, nós percebemos um coração que se deixou transformar pela força do amor, pela força daquele que verdadeiramente é bom. E como nos disse Jesus, só Deus é bom. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês com a sinceridade do meu coração. Eu estou vivendo a quarta-feira de cinzas desde o dia 15 de fevereiro. Hoje, é verdade, vou receber como vocês cinza na testa para recordar a fragilidade da nossa existência, para que nós percebamos que tudo aquilo que desejamos de triunfo é uma grande fantasia e que nós podemos construir uma grande mentira ao longo da nossa vida. Deus nos coloca a realidade e a realidade é bela, mas a realidade também pode ser profundamente crua. Quando disse que comecei a minha quaresma no dia 15 de fevereiro, porque recebi não cinzas na testa, mas percebi que eu precisava receber cinzas nos pés, quando pisei as lamas dessa cidade, junto com tantas outras pessoas. Fomos marcados definitivamente por um tempo que deve abrir os nossos olhos e o nosso coração.
E aliás, aquilo que nós estamos vivendo diz perfeitamente o que é quaresma. E nenhum de nós, seja petropolitano ou não, precisa ter consciência desse sinal visível que nos foi dado, mesmo que seja uma calamidade. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, eu vi a oração, o rosto desse povo profundamente maltratado. Em nenhum momento, convivendo com tantas pessoas durante essas 2 semanas, eu vi, como esse povo tem fé. Em nenhum momento ouvi alguém que dissesse: por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus fez desmoronar sobre nós essa chuva? Por que é que Deus quis essas coisas? Muito pelo contrário, aqueles que foram mais massacrados, aqueles que perderam tudo, não se esqueceram de dizer o tempo todo: Deus é bom, Deus sabe de tudo, nós vamos recomeçar, estou vivo, e vou entregar os meus a Deus, pertencem a Deus, para Deus foram. Ou seja, uma profunda vida de fé que se manifesta no coração dos mais simples, quando eles percebem que perderam tudo, mas ficaram com o essencial, que é Deus. E eles sabem que Deus não os desamparará por aquilo que os homens fizeram com eles, quando possibilitaram que, por dificuldades tantas, subissem as encostas. Também a minha quaresma começou no dia 15 de fevereiro, porque vi a capacidade da caridade dos irmãos que se multiplicaram pelo bem dos outros. É verdade, uma enxurrada de água foi lançada sobre Petrópolis, mas uma enxurrada de solidariedade se manifestou nessa cidade. Eis a grande graça, o coração da gente que é capaz de tirar de si para oferecer para aquele que mais necessita. E foi exatamente essa graça que nós vimos. Não faltou esmola, não faltou solidariedade, não faltou uma boa palavra, não faltou na vida dos homens e mulheres o desejo de colaborar, mesmo que fosse com o mínimo, para que o irmão tivesse, naturalmente, aquilo que é essencial. E naquele ponto importante que eu disse, que é colocar um espelho diante de nós mesmos, que é um tempo de quaresma, também é assim nós podemos enxergar o que aconteceu. Afinal de contas, ali está a fragilidade da vida. Basta uma chuva para nos levar mais de 240 pessoas. Basta uma chuva para que nós estejamos com diversos corpos lá no IML. Basta uma chuva, um instante. E é nesse ponto que Jesus nos diz o essencial: estai preparados, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Portanto, precisamos perceber o quanto nós somos frágeis. Essa calamidade, deve abrir os nossos olhos para dizer: fazemos parte de um único corpo, somos filhos de um único Pai, vivemos a mesma história, sorrimos juntos, devemos chorar juntos. Hoje temos, amanhã pode ser tirado tudo, não por Deus, mas pela natureza que nunca perdoa. E é essa graça que nós temos de saber que unidos podemos superar toda a realidade, porque aquilo que aconteceu manifestou um verdadeiro tempo da quaresma, pela solidariedade, pela oração, pelo testemunho, pelo desejo de tirar tudo de si para manifestar o melhor na vida daqueles que clamam pela nossa presença. Eis a graça que nós não podemos perder. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo o que devo dizer, eu gostaria também de manifestar um desejo da Igreja do Brasil, que é fazer com que nós olhemos por um ponto fundamental da nossa vida e da nossa história, que nós estamos lutando já há tanto tempo para ver manifestado entre os nossos e os distantes, ou seja, educação. Eis aí o ponto fundamental. A campanha da fraternidade desse ano nos fala exatamente sobre isso, sobre a educação e fraternidade, mas uma educação que se torna diferente. A igreja propõe ao mundo, principalmente ao Brasil, uma educação que seja integral, uma educação que não roube dos nossos filhos aquilo que é essencial, que não tire deles Deus.
que não tire deles o essencial, que não macule o coração daqueles que devem aprender a olhar para o céu para depois transformar a terra. A campanha da fraternidade desse ano abre os nossos olhos para um problema endêmico no Brasil, que é a exclusão. E a exclusão começa quando não damos aos nossos uma educação de qualidade, quando proibimos o outro de conhecer, quando fechamos os nossos olhos diante de uma sociedade que impõe a homens e mulheres, por não lhes dar condições de vida, aquilo que tantas vezes faz com que eles, sem condições, cheguem aos penhascos e depois à morte. Uma educação integral significa preparar os jovens para o conhecimento de Deus, das realidades, do homem, e enxergando, portanto, através de tudo isso, de que Deus não nos colocou nesse mundo para sermos adversários, mas para sermos irmãos. Não uma educação competitiva, mas uma educação de conciliação, uma educação que verdadeiramente gere na vida de todas as pessoas uma felicidade que o fará construir em sua própria vida esse novo reino trazido por Jesus. Ou seja, olhando para o céu, transformar a terra. Assim, que cada um de nós viva esse tempo com profundidade. Que nenhum de nós imagine que pode viver uma quaresma pela metade. Que as lembranças de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso lado nos faça recordar da obra de Deus, porque o inimigo, como nós ouvimos no Evangelho, está sempre querendo macular a humanidade. E quando ele não vem pessoalmente, ele manda ministros que matam, que sufocam, que geram guerras, que geram mortes, que não têm a capacidade de ir lá botar o próprio rosto para ser combativo diante daqueles que ele imagina como inimigo, mas manda os outros. E depois apenas vão oferecer lenços para mães que perderão seus filhos, para pais que perderão seus familiares, e para um mundo que já está tão desorganizado pela competitividade, e gerará ainda mais morte no coração de uma humanidade que pede vida, porque o que nós queremos, sinceramente, o que nós, povo, deseja, são as coisas mais simples, porque são elas que nos alegram, que nos fortalecem e que nos fazem viver como irmãos. Assim, que essa quaresma abra os nossos olhos numa perspectiva de Páscoa, sabendo que para lá chegar temos que passar pelo Calvário, e talvez é exatamente nele onde nós estamos nesse momento. E o Calvário para nós não é fictício, está diante dos nossos olhos. Esse Calvário de cruz, esse Calvário que desceu, esse Calvário que gerou a morte, mas esse Calvário que pede a nossa participação de todos, para que a ressurreição aconteça diante dos nossos olhos. Que o Senhor nos dê a capacidade de enxergar esse novo tempo, e que a quaresma não seja mais um tempinho apenas para que eu realize pequenas coisas, mas um tempo de conversão, porque é disso que nós precisamos se queremos transformar o mundo em que vivemos e se quisermos caminhar verdadeiramente para Deus através do seu projeto. Perdoe-me, hoje é um dia especial, só vou concluir contando uma história, já que falamos sobre educação. E uma história que também fala de penitência. Então, se alguém conhece, perdoe-me, mas é que eu lembrei nesse momento. Existia uma professora chamada Rosa, e os meninos chamavam de professora Rosinha. Ela saía da cidade onde ela morava, no litoral, e andava diariamente 1h30 de ônibus para educar criancinhas que viviam numa região bem distante ali do centro da cidade. Pois bem, essa professora aniversariou, e os meninos e as meninas resolveram presentear a professora. Mas como eles eram muito pobres e viviam numa região muito distante, eles não podiam comprar presentes comuns.
Então, entre eles, na simplicidade do coração daquelas crianças, eles resolveram escolher presentes que a natureza dava para entregar à professora. Chegou o dia. E dentre todos os alunos que gostavam daquela professora, tinha um de 8 anos de idade que gostava mais do que todos. Esse menino amava aquela professora porque ele via naquela professora um carinho que ele não tinha de ninguém. E a observava como se fosse uma verdadeira mãe. No dia do aniversário, lá estavam todos os garotos e garotas. E quando a professora Rosinha chegou, foi aquela festa, abraços e abraços, e cada um resolveu dar o presente. Uma garotinha deu para a professora Rosinha uma rosa, de cor rosa, porque dizia que a bochecha da professora era rosa, e a professora ficou contente. Um outro fez um barquinho de papel e entregou, e a professora ficou profundamente feliz. O outro encontrou uma pedrinha no caminho que achou bonita e também presenteou a professora. E assim, todos eles foram dando um presente. Até que a professora procurou, aquele garotinho que ela sabia que gostava tanto dela, mas ele não estava presente. E ela imaginou que ele estivesse doente. Pois bem, o dia transcorreu. E quando já estava perto do almoço, quando as aulas estavam terminando, finalmente aquele garoto chegou ali na sala de aula, totalmente suado, queimado pelo sol e visivelmente cansado. E finalmente, ofegante, disse: professora, desculpe-me, mas eu fui lá pegar o seu presente, e aqui está o seu presente. E quando a professora recebeu nas mãos, era uma concha linda, uma concha de praia, a mais bela concha que ela já tinha visto na vida. E ela agradeceu àquele garoto dizendo: muito obrigado pelo presente, eu nunca recebi uma conchinha tão bonita como essa. E ela perguntou ao garoto: mas onde você foi pegar essa conchinha? E ele disse: professora, eu fui lá na praia e consegui pegar a conchinha. E a professora disse: na praia? Mas a praia mais próxima daqui fica a 7 quilômetros. E ele disse: sim, eu fui e voltei. E ela disse: mas você andou 14 quilômetros? E o garoto disse para a professora: sim, professora, porque o cansaço também faz parte do presente. Quaresma é isso. Não é uma brincadeira, é prática de vida. Que cada um de nós, durante esse período, tenha a capacidade de caminhar, parar e certamente retornar para encontrarmos no coração de Deus as respostas que queremos, mas principalmente as respostas que Ele deseja nos dar. Que assim seja. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai, que abençoe com a riqueza da sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham, e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Ouvi como um pai as nossas preces, derramai a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Com
Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos o tempo santo da Quaresma, elevando a nossa oração para que todos participemos da renovação pascal, dizendo: Senhor, pela vossa compaixão, atendei-nos. Senhor, pela vossa compaixão, atendei-nos. Pelo Santo Padre o Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Gregório e por todo o clero, para que, assistidos por vós, conduza a Igreja à Páscoa da eternidade. Oremos. Senhor, pela vossa compaixão, atendei-nos. Por nossos governantes, para que sirvam ao bem comum e façam verdadeiros esforços pelo progresso da sociedade. Oremos. Senhor, pela vossa compaixão, atendei-nos. Por nossos irmãos e irmãs que sofrem, para que sua tristeza se transforme na alegria que ninguém pode tirar. Oremos. Senhor, pela vossa compaixão, atendei-nos. Pela nossa Assembleia, para que receba a graça de seguir a Cristo no caminho da renovação pascual, em verdadeiro espírito de oração e penitência. Oremos. Senhor, pela vossa compaixão, atendei-nos. Pelas vítimas da tragédia acontecida em Petrópolis, como também pelas vítimas desta guerra insana que se dá na Ucrânia, rezemos ao Senhor. Senhor, pela vossa compaixão, atendei-nos. Ó Deus, que sobretudo nesse tempo nos chamais à conversão de coração, dai-nos a alegria da salvação e atendei por vossa misericórdia o que pedimos em nossas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz desejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da Quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Lembrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos que estamos celebrando esta Santa Missa, também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Eucaristia será distribuída nas mãos, lembrando da necessidade de remover a máscara, antes, para não manuseá-la com a hóstia consagrada nas mãos, e é importante comungar na frente daquele que distribui. Pão
Oremos. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e vos sirva de remédio, por Cristo nosso Senhor. Nós agradecemos a todos que participaram conosco dessa celebração e nos ajudaram, nos diversos serviços do altar, da palavra, da música, em especial o querido Maestro Lichte, que nos acompanhou, com os irmãos que nos ajudaram na música, também aqueles que serviram a Deus e a Igreja acolhendo os irmãos nesta liturgia, como também aqueles que trabalharam na sua transmissão. Lembro que há inscrições para catequese de primeira comunhão, crianças a partir de 8 anos, podem procurar a Marta, uma das nossas catequistas, está aqui. Temos também inscrições para a Crisma. O importante é que em novembro, quando na solenidade do Cristo Rei, Dom Gregório estiver aqui para crismar esses irmãos, a pessoa tenha 14 anos, de 14 a 105 anos de idade. Então, aqueles que desejam fazer sua inscrição, temos o senhor Ivan aqui, um dos nossos catequistas, também a Aline, vi a Aline aqui, e também a Vera, se não me falha a memória, também está uma das nossas, os 3 nossos catequistas. Então, aqueles que desejam também podem procurar a secretaria paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a benção. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.